Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira vez que eu dei essa aula, eu falava primeiro de um missionário que foi ele era francês, acho que ele era até da Bretanha, e ele foi para Papua. Ele foi para Papua como padre, encarregado de organizar as missões lá na Papua. Papua fica lá na Oceania, né? E isso era em 1911. Então, São Pio X era Papa, né? Então ele voltou da Papua até Roma de barco, né? Então eram bons meses navegando aí. E numa visita para dar contas para o Papa de como é que estavam as missões ali, né? Ele cuidava do território, né? Como padre. E ele voltou como vigário apostólico para organizar ali as coisas, né? Como bispo, etc. E ele então começou a criar, já devia estar fazendo, mas ele começou a criar um monte de projetos. Então, orfanato, escola fundamental, escola profissional, né? Escolas para catequistas, né? Porque ele dizia o que é necessário é, sobretudo, fazer uma elite, formar bem as pessoas que vão ser capazes de ser chefes, né? Que vão poder levar as outras pessoas da sociedade em geral uma vida católica, né? Ele dizia o seguinte, e é isso que eu quero que vocês gravem: é necessário não somente fazer cristãos, mas uma cristandade. É necessário fazer não só cristãos, mas uma cristandade. O que ele está querendo dizer é o seguinte: não adianta nada eu converter as pessoas individualmente se elas vivem num meio que é muito difícil você se opor, porque é um meio que não é católico. O que é necessário é criar uma estrutura social católica, porque, de fato, se a sociedade não é católica, e hoje em dia é um exemplo manifesto, né? As pessoas elas têm muita dificuldade de praticar religião, porque elas têm que fazer um esforço muito grande. Eu tinha um colega na faculdade que falava para mim uma vez: Luiz, hoje em dia as coisas estão tão ruins, e bem, já faz uns 12 anos isso aí, as coisas hoje são piores do que naquela época. Hoje em dia as coisas são tão ruins que ou a pessoa, ela de fato ela é um católico que tem um espírito combativo e que fica o tempo inteiro resistindo ao que todo mundo faz, ou ela é muito ruim, porque a organização da sociedade não é católica, e você não pode se deixar levar por isso. Você tem que ficar o tempo inteiro dando contra na sociedade, né? na estrutura social. Bem, semelhante a isso era também lógico, quando os cristãos começaram a espalhar-se no Império, né? Tinha certos empregos que os cristãos não assumiam, porque implicava necessariamente fazer um ato de culto para tal Deus durante tal ato público, funcionalismo imperial, etc. Eles não pegavam esses empregos, né? Então, e quando mesmo a gente tem quantos casos de mártires que a gente vê que eles eram do exército, tinha que prestar culto a tal divindade, ao imperador, e falou: não, isso eu não vou fazer, e era martirizado, né? Então, de fato, ser católico, quando a estrutura social não é uma cristandade, ela não é organizada sobre princípios católicos e aplicados na prática, é difícil, né? Então ele via isso. Ele falava: não é possível, ele está lá ajudando os nativos na Papua,
Eu não tenho como criar esperar que essas pessoas vão permanecer longamente católicas se a estrutura social continua pagã. Isso não tem futuro, né? Então ele começou a querer criar uma estrutura social católica. Ele viu bem, né? Então lembra disso. Não só cristãos, mas formar uma cristandade. Depois, um parênteses aqui, não tem como ficar fazendo grandes parênteses, senão a aula foge do tempo que a gente tem, mas tem gente que acredita que a cristandade vai surgir assim num passe de mágicas. Então, a monarquia vai voltar para o Brasil, o rei vai ser um rei que vai defender a igreja e com um decreto todo mundo vai se converter. Você está sonhando, né? Isso é ridículo, isso não existe. Eu me lembro no último retiro que a gente fez do Instituto, era o retiro de Santo Inácio, né? Dos exercícios de Santo Inácio. Então tinha uma parte que o pregador falava pra gente, uma citação lá, nem me lembro se era dos exercícios, mas se não era de um comentador. Jesus Cristo instituiu a igreja para salvar as almas uma a uma. Isso é uma diferença, daí a gente entraria em política também, mas não é o país que vai para o céu, é você. Não é o Estado que é santificado, o Estado não recebe nenhuma graça santificante no batismo, é você. Então, o Estado, ele se torna um Estado católico quando as pessoas são católicas e quando elas aplicam isso na família delas, no trabalho delas, etc. Isso demora 500 anos, né? Vocês vão morrer, eu também, e a gente não vai ver a sociedade católica. Isso vai ser para muito tempo depois. Deus não pede isso pra gente, Ele pede que eu cumpra o meu trabalho na minha esfera de ação, etc, né? E não que eu fique sonhando que eu vou votar num grande salvador da pátria que vai, por decreto, dizer que agora a religião oficial do país é o catolicismo, que agora não tem mais aborto, agora não tem mais eutanásia, não tem mais casamento homossexual, e por decreto todo mundo vai deixar de fazer. Isso não existe, né? Isso tem até uma certa psicologia, que é assim, a pessoa ela não se esforça para ser católica, ela vota num farsante, e aí ela, que prometeu que ele vai melhorar as coisas, ela fala assim, olha, minha parte eu já cumpri, e se ele mais uma vez faz um governo lamentável, baseado em princípios não católicos e só piora as coisas, porque isso já estava combinado desde o começo, viu? Você pensa assim, bem, poxa, eu fiz o meu dever, a culpa é dele, a culpa é sua também, né? Faz 200 anos que a gente volta no menos pior, só piora. A regra de votar no menos pior é uma regra válida, lógico, mas isso supõe certas circunstâncias. O que a gente faz hoje em dia é dar um cheque em branco na mão de qualquer político e depois ele faz o que ele quer, porque ninguém fiscaliza nada, essa é a verdade. Então essa história de votar no menos pior, teria muito a se comentar sobre isso daí. Então a sociedade ela vai ser católica, não vai ser para amanhã, não. Isso aqui exige a conversão de muita gente e de aplicar os princípios católicos na sociedade. Isso demora séculos, né? Mas o que eu queria explicar para vocês, a gente vai chegar lá, então, as coisas que eu vou colocando, os tijolinhos, vocês vão assentando na cabeça de vocês os tijolinhos, no final vocês vão ver que vai estar tudo construído. Primeira coisa, se a gente quer que as pessoas permaneçam católicas no geral e que elas se salvem com facilidade, não basta convertê-las, é necessário fazer com que a estrutura social seja católica. A política, a educação, a economia, a família, as relações comerciais, etc, né? Então, primeiro é isso. E
como vocês já viram na resenha, né? A gente vai falar um pouco sobre o papel que a liturgia tem na formação de uma sociedade católica. A gente vai chegar lá. Mas a primeira coisa que eu preciso é que vocês vejam que é necessário formar uma cristandade. A gente vai voltar um pouco nos séculos aí e vai ver alguns exemplos dos gregos e dos romanos, para a gente entender um pouco como é que a sociedade deles era estruturada. Porque o que eu estou supondo é que uma cristandade é uma organização social, uma cultura e uma organização social fundamentada nos princípios cristãos, católicos. O que eu vou mostrar é como na história do mundo a sociedade sempre foi organizada assim. O que dizia como é que a sociedade é organizada, eu vou dar exemplos disso, era a religião daquela sociedade. A religião predominante daquela sociedade é que determinava como é que eram as relações políticas, como é que eram a propriedade privada, como é que era o matrimônio, os direitos de herança, os cargos públicos, a organização dos cargos públicos, etc. Tudo por causa da religião predominante daquela sociedade. E a gente vai ver que à medida que entre os gregos e os romanos, por exemplo, mas isso a gente pode aplicar para qualquer sociedade na história, à medida que a religião predominante daquela sociedade foi mudando, os costumes foram mudando por causa da religião. Eu vou dar alguns exemplos disso. Vocês vão gostar dos exemplos, vocês vão entender um monte de coisa que a gente faz hoje em dia que vocês pensam de onde isso apareceu. Vieram dos romanos, a gente vai ver. Então, eu queria ler só uma parte, um dos livros que eu usei, um livro antigo, mas conserva, se não todo o valor, uma grande parte de valor, que é um livro que chama A Cidade Antiga, de um francês, um historiador, chamado Fustel de Coulanges. Depois, se vocês quiserem, eu passo por escrito, né? Então, ele escreveu um livro comparando a cultura grega, a cultura romana, também um pouco da cultura hindu e egípcia, que não sei se vocês sabem, mas os gregos e os romanos são têm a mesma origem que os povos da Índia, são os indo-europeus, têm uma língua original comum, né? Quando no século XVI os missionários começaram a ir para a Índia, eles sabiam latim e grego, né? Eles começaram a perceber que a estrutura gramatical e a sintaxe do sânscrito na Índia era muito semelhante à sintaxe e à gramática grega e romana, e que as raízes das palavras tinham muitas semelhanças também, né? Mas eles percebiam uma semelhança assim. Então, eles começaram a estudar, né? E aí também por pesquisas históricas, etc., se viu que é o mesmo, eles têm origens comuns, né? Bem, então eu vou ler uma parte do prefácio desse historiador, que acho que deixa claro onde eu quero chegar, né? Ele fala assim, então ele está falando dos gregos e dos romanos, né? Que quando a gente observa as instituições deles, como é que era o direito de herança, de propriedade, por exemplo, um filho legítimo, consanguíneo, né, natural, nascido de geração natural, como é possível que às vezes ele não tivesse nenhum direito à herança e um filho adotado, que não era da família, né, ganhasse todo o dinheiro de herança, todo o direito à herança sobre o filho natural. Também certas questões sobre a propriedade privada na Grécia, sobre o matrimônio, etc. A gente olha e fala assim, mas por que era desse jeito, né? E ele fala assim, colocai à frente dessas instituições e dessas leis as crenças desses povos e os fatos vão se tornar claros e a explicação se tornará evidente. Se considerando as primeiras idades desses povos,
dos gregos e romanos, né? Isso é na época em que essas instituições sociais foram criadas. Observamos a ideia que eles tinham então do que é o ser humano, do que é viver, do que é morrer, da vida depois da morte, da divindade, e se percebe uma íntima relação entre essas opiniões e as regras que eles tinham sobre o direito privado, os ritos que eles faziam e as instituições políticas. A comparação das crenças e das leis mostra que a família grega e romana foi constituída por uma religião primitiva, a religião do começo desses povos, né? Que a gente já vai ver qual que era, que igualmente estabeleceu como é que ia ser o casamento, a autoridade do pai, fixou as linhas de parentesco, consagrando o direito da propriedade e de herança. Essa mesma religião, depois de estabelecer e de formar a família, instituiu uma associação maior, que é a cidade, e predominou sobre ela, né, dava as regras de como é que a cidade era governada, né, como fez com a família. Dela se originaram todas as instituições dessa religião, como todo o direito privado dos antigos. Da religião, a cidade tirou seus princípios, regras, costumes, magistraturas. Mas com o tempo, essas velhas crenças foram modificadas ou desapareceram por completo, e o direito privado e as instituições sociais mudaram junto. Surgiu então uma série de revoluções, e as transformações sociais acompanharam igualmente as transformações da inteligência. Pessoal, hoje em dia as pessoas veem o casamento de um certo modo, e elas fazem o casamento de um certo modo, elas vivem em família de um certo modo, porque mudou a cabeça das pessoas. Se mudou por fora, é porque mudou primeiro por dentro. Se o comportamento das pessoas mudou, é porque mudou primeiro a visão que elas têm das coisas. É necessário, portanto, estudar antes de mais nada a crença desses povos. As mais antigas crenças são as que devemos conhecer melhor, porque as instituições e crenças que encontramos na época áurea da Grécia e de Roma nada mais são do que a mudança das crenças e das instituições anteriores. As populações gregas e italianas são muito mais velhas do que Rômulo e Homero. Foi numa época mais antiga que se formaram as crenças e se estabeleceram as instituições sociais. Observemos os gregos dos tempos de Péricles. Péricles é o tempo áureo da Grécia, né? Platão, se eu não me engano, por parte de mãe, tinha parentesco com Péricles, né? Que foi um dos grandes políticos da história da Grécia, né? Então, observemos os gregos no tempo de Péricles e os romanos nos tempos de Cícero. Levam consigo marcas autênticas e vestígios indubitáveis de séculos mais remotos. Quer dizer, tinha coisas que eles faziam na hora dos ritos, na hora de casar, na hora dos magistrados agirem nas organizações políticas, econômicas, etc., que eles não sabiam mais por que eles estavam fazendo aquilo, mas que tinha sobrado de uma religião anterior que os romanos tinham e que os gregos tinham. Essa religião tinha mudado, mas como na religião as coisas demoram um pouco mais para mudar nos ritos, eles ainda faziam, mas eles nem mais entendiam por quê. Mas isso tinha moldado a sociedade. O contemporâneo de Cícero, as pessoas do povo, né, tem a imaginação cheia de lendas. Essas lendas lhe vêm de tempos antigos e são testemunhas de um modo de pensar. Eu tinha um professor na FEFELESH, de filosofia antiga,
que no primeiro ano a gente tinha uma matéria chamada Introdução Geral, né? Então tinha uns 3, 4 professores e cada um pegava algum filósofo que ele queria e analisava profundamente aquilo ali durante o semestre. Isso dava uma boa visão de conjunto da filosofia, enfim. E ele fez um curso de filosofia antiga partindo de Homero e de Hesíodo, que escreveram poesia, até chegar nos pré-socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles com as 4 causas, né? Ele ia além do Homero, o texto, e o texto de Hesíodo, que é literatura, né? Ele ia mostrando as ideias que estavam subentendidas no texto. As aulas eram fantásticas, eram geniais. Ali tem um monte de filosofia que está implícito, você tem que cavar, e você acha, né? Um contemporâneo de Cícero serve-se de uma língua cujas raízes são muito antigas. Essa língua, exprimindo o pensamento de épocas passadas, foi modelada de acordo com esse modo de pensar, guardando o cunho que o mesmo transmitiu de século para século. O sentido íntimo de uma raiz, de uma palavra, pode às vezes revelar uma antiga opinião, um antigo costume. As ideias transformaram-se, os costumes desapareceram, mas ficaram as palavras, testemunhas imutáveis de crenças desaparecidas. Um contemporâneo de Cícero, uma pessoa do povo, né? Ele faz certos ritos determinados nos sacrifícios, nos funerais, nos casamentos. Esses ritos são mais antigos do que ele, e ele não entende mais por que ele está fazendo aquilo, e é prova de que aqueles ritos não correspondem mais exatamente às crenças daquela época dos romanos, porque a religião foi mudando, mas o rito continuou. Mas olhando de perto os ritos que esse homem observa e as fórmulas que ele lê, nós encontraremos vestígios do que os homens acreditavam 15 ou 20 séculos antes. Então é isso que a gente vai fazer em 2 coisas, né? Primeiro, em relação ao casamento romano, né? Mostrando como o ritual romano de casamento correspondia a uma religião muito antiga que os romanos não tinham mais exatamente como era no começo. Então, vou contar algumas coisas dos romanos para vocês entenderem o casamento. Muito antes dos romanos serem politeístas, de existir Júpiter, Vênus, né, e por aí vai, a religião dos povos que deram origem aos romanos, do povo que deu origem aos romanos, era uma religião familiar. Então, cada família tinha a sua religião, cada família tinha o seu deus, os seus deuses, e cada família tinha os seus rituais. E os rituais eram feitos dentro de casa. Esses deuses da família, quem que eram? Eram as almas dos antepassados. Então, os familiares eles iam morrendo e as almas dos antepassados eram veneradas e adoradas pelos da família que estavam vivos. O costume era enterrar, por causa disso, os mortos da família, não num cemitério comum, mas numa sepultura construída dentro da propriedade da família. Porque a alma, para eles, continuava vivendo dentro do túmulo. Por isso que se colocava comida, certas épocas do ano, sobre o túmulo. Tem caso, inclusive, de arqueólogos, né, de escavações, que tinha até um tubinho que saía da superfície até a boca do defunto, para jogar bebida, etc., né? Porque eles acreditavam que a pessoa continuava vivendo dentro do túmulo, que a alma ficava onde os ossos estavam, né?
E por isso que vocês veem, em outras culturas também era assim. Então eles construíam túmulos enormes, então matavam os cavalos, punham lá dentro, as esposas também iam junto, né? Os empregados, etc. Porque era uma outra vida, só isso. Então os romanos também acreditavam, e os gregos também, muitos e muitos séculos antes do politeísmo habitual que a gente tem, que a alma ficava no túmulo e que os parentes tinham que cuidar dela e tinham que prestar culto para ela. Tinha que enterrar com certas fórmulas, senão a alma ficava vagando por aí, atormentando as pessoas da família, até desenterrar de novo, enterrar direito, e aí parava. Então, acho que é Suetônio que conta que Calígula, o que se conta é que Calígula, a alma dele ficou assombrando muita gente, até porque teria sido enterrado às pressas e não usaram o ritual direito, e tiveram que exumar o corpo e enterrar de novo, seguindo tudo. Aí parou. Bem, isso depois, se alguém quiser que eu explique como é que isso é teologicamente explicável, né? Acho que são os demônios que fazem isso, mas depois eu posso tratar um pouco melhor disso. Mas então os romanos acreditavam nisso. Eles acreditavam que as almas dos antepassados eram divinas. Com a morte, a pessoa ela passava por um estado de divinização e ela se tornava um deus, para o qual você prestava culto. Muitas vezes, os corpos dos parentes eram enterrados perto da porta da casa, para a pessoa sempre, quando encostasse o pé na lápide, se lembrasse de oferecer uma oração pelos defuntos, né? Da casa, né? Não sei porque está acontecendo um problema aqui. Deixa eu ver aqui. Pronto. Não sei se está atualizando, mas enfim. Então, os romanos, eles acreditavam então na divindade dos antepassados, ofereciam culto, e a essas divindades dos antepassados era associado um fogo que ficava aceso em casa o tempo inteiro. Esse fogo, ele tinha que ser sempre mantido aceso pela mulher e pelas filhas, e era um fogo sagrado, então você não podia colocar qualquer madeira para fazer o fogo queimar. A lei determinava certas madeiras para colocar e manter o fogo. Você não podia colocar qualquer comida. Também certos atos, sobretudo certos atos vergonhosos, etc., era absolutamente fora de cogitação de ser feito diante desse fogo. Vocês querem saber, por exemplo, como isso forma a cultura, né? Óbvio que então as casas dos hebreus geralmente eram um cômodo só, onde era tudo. Então ali era cozinha, sala e quarto. Então eles dormiam punha os colchões, né, para dormir ali. Por isso que vocês veem naquela parábola o homem que chega de noite batendo na porta e fala: olha, chegou alguém em casa, eu não tenho o que dar para comer, me dá algum pão. Não, vai dormir, já está tarde. Não, mas eu preciso dar de comer para esse hóspede, eu não posso deixar ele sem comer. Não, já vai embora, está tarde. Se eu for te dar pão, as crianças vão acordar. Porque entre ele e a porta, né, estava toda a família dormindo, que era um cômodo só. Ora, entre os romanos, não tem sentido então que o quarto do casal fique junto do fogo. Certas coisas você não faz diante do fogo. Então tem quartos separados da sala. Você vê nas casas romanas é assim. Então você vê como a religião molda a estrutura da arquitetura da casa. Não tem gente que faz a casa baseado em Feng Shui, não sei como é que é uma religião, né? Então certas coisas não podiam ser feitas diante do fogo.
chegava de noite, cobriam as brasas com as cinzas para manter o calor. No dia seguinte, tirava as cinzas e reanimava o fogo de novo. Esse fogo ficava, muito provavelmente, pelo menos nas épocas mais remotas, próximo do túmulo dos parentes que eram enterrados na casa. Enterrado assim, né? Eles cremavam, né? Então tem umas urnas funerárias que sobraram. Vocês veem em certos museus na Europa, em Roma, por exemplo, feitas de argila, onde você tem as cinzas que ficavam dos antepassados, né? E tinha umas brasas ali também, dependendo do caso. Então você vê às vezes quando se fundava uma cidade ia fundar uma colônia, eles mandavam as brasas da cidade onde tinha os antepassados para ser venerados, para fazer o fogo da outra cidade, né? Que ia ter os mesmos deuses que a cidade que deu origem, né? E nessa religião, esse fogo era um fogo sagrado, ele não podia ser feito com pedra, né? Ele tinha que ser acendido ou esfregando madeira para sair alguma faísca e pegar fogo em alguma palha e depois você ir aumentando, ou então com uma lente com a luz do sol. Mas você não podia obter o fogo de qualquer jeito, tinha as regras para isso, e era um fogo sagrado, né? Não era um fogo comum que você usa para cozinhar. E esse fogo ele era assimilado aos antepassados da casa, de maneira que muitas vezes eles falam nos textos, os romanos, né? Os meus antepassados, mas falando do fogo da casa e vice-versa. Agora vocês vão entender mais coisas. O nome que os romanos davam para essas almas divinas dos antepassados, para os quais eles prestavam culto, para eles continuarem tendo uma vida depois da morte feliz, e em troca esses deuses antepassados da família protegiam a família e davam prosperidade, etc. O nome desses antepassados, no plural, era lares. E os lares ficavam na lareira, onde tinha o fogo. Esse fogo não ficava em qualquer lugar da casa, ele tinha que ficar num lugar meio escondido. Então eles faziam um lugar assim meio fechadinho e ficava o fogo ali, que era a lareira, onde ficavam os lares, certo? Agora vocês estão entendendo algumas coisas, né, de por que tem lareira em casa. Por que a lareira é meio fechadinha, né? Porque como é um fogo sagrado da família, muitas vezes o simples fato de durante um ritual uma pessoa que não era da família estar olhando para aquele fogo tornava o seu ritual impuro. Então o fogo tinha que ficar num lugarzinho meio recolhido da casa, mais lá dentro, onde os hóspedes não ficavam ou onde as visitas não viam, né? Vocês já estão entendendo um pouquinho como é que, né, a estrutura social doméstica era influenciada pela religião do começo dos romanos e dos gregos, né? Agora vai vir a coisa interessante. Não, nessa religião primitiva, né, primitiva assim, muito antiga, né, vocês veem que ela é muito complexa. Ela não é uma religião selvagem assim, ela tem regras muito precisas, né? Ela é bem complexa. Nessa religião, quem é o chefe dela é o pai, porque a religião é doméstica. O sacerdote geral da cidade, ele pode fiscalizar se os pais de família estão oferecendo sacrifícios para os seus antepassados domésticos, mas ele não oferece sacrifício para ninguém que não é da família dele, e ele não tem direito de dizer você vai usar tal oração ou vai fazer tal gesto ou tal ritual. Cada família tem o seu ritual, as suas palavras, que é transmitido de geração em geração, e é o pai da casa que cuida disso.
Ele é que é o sacerdote da religião doméstica. E a esposa e os filhos, né, eles têm a religião do pai. E a esposa e as filhas, ao oferecer os sacrifícios, ao manter o fogo aceso, a prestar o ritual que fazem, etc., elas prestam culto para os antepassados do chefe da casa. Vejam só o problema. Agora a moça vai casar, a filha de uma família X, que tem um certo culto só daquela família, só para aqueles antepassados. Ela vai casar. Então o rapaz pede ela em casamento, ela vai casar, e ela então vai ter que morar numa outra casa que tem outros deuses, outros rituais, outras orações, outra religião. Então, o que vai ser feito? Primeira coisa, ela tem que se desligar da religião da família dela. Então, lá na casa dela, a primeira etapa do casamento romano era o seguinte: o pai da moça fazia um ritual onde ele libertava ela, dispensava ela do culto deles, senão ela continuava obrigada. Então o pai da casa, o pai dela, dava uma emancipação para ela de não prestar mais culto para os antepassados dele. Eu não me lembro onde que eu vi isso aí também, não saberia dizer se era entre os romanos ou os gregos ou algum outro povo, se era entre os romanos mesmo, que até tinha, o pai fazia era feito um pão, que era feito especialmente para oferecer para os lares, né, para os antepassados na lareira. Ela pegava, o pai dava o pedaço para ela, e ao invés dela colocar na lareira, ela jogava no chão, dizendo assim: não quero mais saber dessa religião, dessa família. E o pai então punha ela para fora de casa, mas era um ritual romano, dos romanos, não sei, de algum povo, não me lembro agora. E de qualquer modo o pai libertava ela de prestar culto para os antepassados da família. Ela então saía da casa e lá fora, na porta da casa da família dela, o noivo estava esperando. O noivo então acompanhava ela até a casa dele, que era outra religião, outros antepassados, etc. E ela agora ia ser admitida na casa dele, na família dele, que tem a religião dele. Ela não pode fazer isso por conta própria. Então ele pegava ela no colo e entrava com ela na casa, tomando muito cuidado para ela não encostar o pé na soleira da porta, porque assim ele estava introduzindo mais um indivíduo no culto da família dele, e é só ele que pode fazer isso. Por isso ele coloca a noiva dentro da casa dele no colo. Agora vocês estão entendendo algumas coisas do casamento que sobraram, né? Lá dentro tinha um pão feito conforme o ritual para oferecer para os deuses da casa. Ele dava um pedaço desse pão para ela, ela ia lá e colocava na lareira deles, agora da família dele, com as orações da família dele, e ela então estava sendo admitida à nova religião. Quando se fazia um casamento, então, o que se fazia não era a união de duas pessoas que se amam, eu quero viver bem com você, etc. O que está se fazendo é um ato de culto religioso. E daí se compreende, por exemplo, por que o casamento é indissolúvel entre os romanos. Existem os princípios da lei natural, mas essa mulher, ela não pode ir embora. Se ela for embora, ela está cometendo um ato de impiedade. Ela está largando o culto que ela tem que prestar para os antepassados da casa, e se ela deixar de fazer isso, ela comete um crime religioso. Por isso o casamento é indissolúvel entre os romanos, com essas ideias mais no começo, né?
vai ser só com a decadência em Roma que as mulheres e os homens vão começar a se divorciar. No começo era simplesmente impensável. Ela comete um ato de impiedade. A geração dos filhos não é porque você quer ter o seu filho, é bonitinho, enfim, é como hoje em dia, superficial. A geração dos filhos é a geração de um descendente que vai continuar o culto familiar e do qual a sua felicidade depois da morte depende, porque ou ele te presta culto para você, para sua alma, como antepassado dessa família, ou você vai ter uma existência depois dessa vida muito atormentada, porque ele não te oferece culto, não te faz oferenda de alimento, não te oferece orações, etc. Então, não ter filhos era uma desgraça, porque isso indicava que você tinha sido castigada pelo destino a permanecer sem alívio na outra vida, porque você não tinha descendente que ia te oferecer um culto, né? Tanto era assim que a expressão entre os romanos, né, de falar, olha, essa família acabou, que não deixou descendentes, é o fogo dessa casa se extinguiu. Então, vocês veem como a instituição do matrimônio entre os romanos, ela foi moldada, esse costume, o modo do costume ser feito, o costume social, etc., pela religião. E é fácil ver hoje em dia que se as pessoas levam o casamento hoje em dia de outro modo, é porque as pessoas têm outra religião. Isso é de uma evidência enorme, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa do casamento. Tem uma coisa que eu queria explicar que é simplesmente fantástico. Bem, um resumo, só uma leitura do livro dessa cidade antiga, né? Quando o autor fala do casamento romano, ele fala assim: a mulher assim casada continua a cultuar os mortos, mas não é mais aos seus antepassados que ela oferece o banquete fúnebre. Ela não tem mais esse direito. O casamento desligou-a por completo da família do pai dela, quebrando todos os vínculos religiosos que ligavam ela à família do pai. É aos antepassados do marido agora que ela oferece os sacrifícios. Ela pertence agora à família do marido, e eles se tornaram os seus antepassados. A família do marido se tornou os antepassados dela agora. Era algo tão grave que não tinha espaço para duas mulheres. Não só é indissolúvel, porque ela não pode ir embora, senão ela comete um ato de impiedade, como é uma mulher só que faz isso para que a coisa seja séria, não ter bagunça. Essa união também era indissolúvel, e aqui eu queria explicar um negócio que eu acho que vocês vão ficar simplesmente extasiados. Queria explicar um pouco por que a gente usa o véu na igreja, as mulheres. Uma explicação. Tem outros motivos, mas é o seguinte. Como vocês veem, entre os pagãos, a mulher e a filha prestam culto à divindade passando pelo marido ou pelo pai. Elas não prestam culto à divindade chegando diretamente à divindade. Ela está ligada às divindades a qual elas prestam culto por meio do marido ou do pai. Isso ficou claro, certo? Então, qualquer ato que ela faça de oferecimento, de manter o fogo aceso, de prestar culto aos antepassados, aos lares, etc., ela o faz passando pelo marido ou pelo pai. Ora, na religião católica as coisas são muito diferentes. Quando todo mundo foi batizado, inclusive as mulheres, a partir do momento que a gente é batizado, a gente é enxertado em Jesus Cristo, diretamente. Cada um de nós fica unido numa união sobrenatural, mas real, a Jesus Cristo. É isso que forma o corpo místico de Jesus Cristo, né?
essa união sobrenatural que cada batizado tem com Jesus Cristo. Então, na religião católica, ao contrário da religião pagã, a mulher tem uma relação com a divindade direta. Enfim, passa pela igreja, lógico, mas quando ela está unida a Jesus Cristo sem passar pelo marido e sem passar pelo pai. Então, a relação que as mulheres no catolicismo têm com a divindade não é o mesmo tipo de relação que os pagãos tinham com a divindade. O cabelo das mulheres tem uma relação com o marido ou com o pai, por causa do cuidado que os pais têm com as filhas. E a mulher, qualquer casado entende isso, o cabelo que a mulher tem, evidentemente não é um cabelo que desagrada o marido, né? Senão ela está cometendo um grave engano, né? Você pode pôr o casamento, levar o casamento a acabar. Então, o cabelo que as mulheres têm exprime a relação que elas têm com o marido e com o chefe da casa, né? É um símbolo disso. Como na religião católica as mulheres rezam para Deus sem ter que passar pelo pai ou pelo marido, elas cobrem a cabeça, porque o cabelo é símbolo da ligação que as mulheres têm com o marido ou com o pai, e elas cobrem isso daí na igreja quando vão rezar para Deus, porque elas não dependem do marido ou do pai para prestar culto para Deus agora. Vocês entenderam? É um negócio sério isso daí, né? Tem feminista que fala assim: isso é um sinal de opressão, você não sabe o que você está falando. Agora a mulher, ela pode prestar culto para Deus sem ter que ser admitida pelo marido ou pelo pai, né? Senão não podia ter conversão, não podia ter nada, né? A religião do marido tinha que ser obrigatoriamente a da esposa, a do pai, a da filha, etc, né? Se a pessoa quisesse se converter ao catolicismo, ela não podia. É por isso que usa o véu, para mostrar que ao oferecer culto para Deus, as mulheres o fazem porque elas estão ligadas diretamente a Jesus Cristo, sem passar pelo marido ou pelo pai da casa. Segunda coisa, aí a gente faz um intervalo. Deixa eu ver que horas são. Não, tem tempo. Não, agora que a gente viu como é que era o casamento em Roma e como a religião romana moldou a cultura do casamento, da família, a arquitetura da casa, né? A gente vai ver agora como é que era a propriedade privada. É o último exemplo. Depois se vocês quiserem ler o livro inteiro, eu recomendo enormemente, vocês vão achar o máximo. Então, cada propriedade, cada porção de terra, ela estava sendo cuidada por uma divindade própria da família. Os espíritos dos antepassados zelavam sobre a propriedade. Então, cada campo de uma família ficava rodeado por uma cerca que separava nitidamente aquela terra da terra de outra família. Porque até esse limite aqui são os meus deuses que cuidam, os seus deuses cuidam da outra. Era fora de cogitação de ter assim qualquer mistura de terra. Isso era assim, pedir para não receber nenhum favor da divindade. Agora se vocês tiveram o privilégio de ler certas obras antigas, como a Odisseia ou a Eneida, vocês veem, por exemplo, casos onde generais que tinham vencido a batalha, eles tinham salvado a cidade, eles chegavam de volta à cidade e eles eram condenados à morte, porque tinha soldados que tinham naufragado e eles não fizeram, eles foram negligentes em recuperar os cadáveres para enterrar. Porque era gente que já estava influenciada pelos pensamentos dos filósofos que diziam: a alma é imaterial, ela se separa do corpo, ela continua existindo depois da morte, não precisa prestar culto porque é uma alma humana, né? Esses generais, eles já estavam influenciados pelos filósofos. O povo achava um absurdo não zelar não fazer de tudo
para enterrar o corpo dos cadáveres que tinham morrido na guerra. Então, se o general fosse visto como negligente em procurar os cadáveres no mar, pessoal, era na tempestade, hein? Imagina, ele tinha que estar lá na tempestade tentando caçar corpo, né? Imagina. E eles chegaram na cidade como vencedores e foram condenados à morte, porque eles foram negligentes e as almas daqueles soldados iam ficar vagando durante um tempo enorme, sem felicidade na outra vida. Então, essa cerca ela não era um muro de pedra, ela era uma faixa de terra com alguns pés de largura que devia permanecer sem cultivo. Outra coisa, eu estou tentando mostrar para vocês que, como eu falei na resenha, mas apresentando aqui de novo, a palavra culto e a palavra cultura, elas têm a mesma raiz porque elas têm uma ligação real. A cultura de uma sociedade depende do culto religioso que essa sociedade tem, como eu mostrei no caso do casamento dos romanos ou na organização da casa. A palavra cultivo também tem uma relação com a cultura de um povo e com o culto do povo. O modo de cultivar a terra, de organizar a agronomia, de organizar a economia da cidade, depende da religião, depende do culto também. Então, essa parte de terra ela não podia ser cultivada. A charrua, né? Não podia encostar ali, você não podia mexer nessa terra. Esse espaço era sagrado. A lei romana declarava-o imprescritível, porque ele não pertencia a você, ele pertence à religião da sua família. Então, era fora de cogitação de vender a sua casa e passar para outra família. A sua casa, ela fica para a sua família, porque é a sua religião e você não tem direito de alienar a religião da sua família. Em determinados dias do mês, do ano, o pai da família dava uma volta no campo, seguindo essa linha, levava diante dele os animais, cantava hinos e oferecia sacrifícios para os deuses da casa. Uma vez que o marco da propriedade da terra, da família, era determinado pelo rito, não havia poder no mundo capaz de mudar os limites da propriedade. Aquela propriedade devia ficar eternamente no mesmo lugar. Compreende-se facilmente que o direito de propriedade, assim estabelecido e concebido, foi muito mais completo e absoluto nos seus efeitos do que nos nossos tempos. Se hoje em dia a propriedade nada mais é do que fruto da quantidade de riqueza que você produziu, você vai lá e compra aquela parte ali, aquilo lá não é sagrado, aquilo não está ligado a nenhuma religião, depois se você quiser vender, você vende. Mudou a religião, mudou a cultura. Entre os romanos e os gregos não era assim. A propriedade era tão inerente à religião doméstica que uma família não podia renunciar nem à propriedade, nem à religião. Então, Aristóteles ensina na Política, ele informa de maneira geral que em muitas cidades da Grécia, as antigas legislações proibiam vender a terra. E de fato, né, se você baseia a propriedade privada na religião da família, você não pode deixar de ter aquela propriedade. Né? Aquela propriedade não é sua, é da sua família. Você não tem direito sozinho sobre ela. Não é o indivíduo que está vivo que estabeleceu os direitos sobre a terra, são os deuses domésticos. O indivíduo tem apenas o cuidado. Ela pertence aos que estão mortos e aos que vão nascer. Forma uma só coisa com a família e não pode se separar da família. Destacar a propriedade da família é alterar o culto e ofender a religião. Entre os hindus também, a propriedade era baseada no culto e era inalienável. Essa regra desapareceu pouco a pouco quando o brahmanismo assumiu o papel de principal religião sobre a religião mais antiga que a Índia tinha.
A expropriação motivada por utilidade pública. Não preciso passar uma avenida aqui, vou ter que passar por cima da sua casa. Ó, toma esse dinheiro aqui como compensação e você se vira para arranjar outra propriedade. Isso era impensável. Impensável. O Estado não destrói a casa daquela família, ele está destruindo uma religião. A confiscação da propriedade só era praticada quando a pessoa era exilada da cidade. Que a pessoa fosse exilada da cidade, pessoal, isso era uma pena enorme, era uma pena religiosa. Você é exilado, você vai embora daqui, se vira. Seus antepassados não vão te enterrar, eles não vão prestar culto para você, o fogo não vai estar aceso para você, durante todo o período depois da morte, você vai ter uma existência horrível, sofrida, sem consolo, sem culto, sem oração, sem alimento. E aí sim pegava a casa da pessoa, porque o Estado está condenando aquela pessoa ao esquecimento religioso. Aí a pessoa não tinha, era tirado dela o direito de cidadão, e ela então não tinha mais direito nenhum sobre o solo, uma parte do solo da cidade. Então, dei 2 exemplos para vocês sobre o matrimônio e sobre a propriedade privada, né? Na antiguidade, entre os romanos e os gregos, um pouco entre os hindus também, mostrando a relação que o culto predominante daquela sociedade tem com a cultura. Né? Agora, uma pergunta, né? O que é cultura? Uma definição de cultura. Né? Cultura é o seguinte, é o conjunto dos hábitos, das práticas públicas, das famílias também, né, que uma sociedade tem como consequência concreta, na hora de agir, dos princípios filosóficos, religiosos, que aquela sociedade tem em relação a quem é Deus, o que é Deus, onde Deus está, eu tenho uma alma ou não, como é essa alma, ela permanece depois da morte ou não, que relação ela tem com a divindade, como é essa relação, e por aí vai. Então, a cultura é um conjunto de hábitos que as pessoas têm na sociedade, baseado nos princípios que elas defendem. Então, vou dar só uma lista aqui para vocês de coisas que são moldadas de acordo com esses princípios. Então, primeiro, né, arquitetura. Então é lógico que, por exemplo, se a gente defende a igualdade, então se eu for aplicar isso na arquitetura, as fachadas das casas não podem ser ornamentadas, porque isso diferencia as casas. E a diferença, eu sou contra. Igualdade para todo mundo. Então as fachadas dos prédios, elas são assim, ó, parece caixa de sapato. Todos os prédios hoje em dia são caixas de sapato. Não tem enfeite, não tem ornamento, porque isso diferencia as pessoas. E não pode ter diferença, porque eu sou comunista. Então, quando Habermas, por exemplo, Habermas está vivo ainda, né, da escola de Frankfurt, ele fala, tinha acho que um congresso, não me lembro, acho que era em Veneza, onde estava tendo o surgimento de uma arquitetura pós-moderna, com ornamentação, etc., baseada em maus princípios, mas com ornamentação se opondo ao moderno, que era sem enfeite. O Habermas fica desesperado. Ele escreveu até um pequeno texto que a gente lê ao estudar filosofia da arte, etc., que é um texto que ficou muito marcante, né? Ele fica desesperado, porque ele vê que ali está sendo afirmado um monte de ideias que são as contrárias do que ele trabalhou a vida inteira para fazer funcionar, ele e outros, né? Então, a arquitetura é consequência de ideias que você tem. As estátuas, a música, as belas artes em geral, a culinária e o modo de comer. Você vai para outro país, o melhor jeito de você conhecer a cultura do país é comendo. Você vê como é que eles comem, né? Se você vai para Itália e você prefere comer no McDonald's do que numa trattoria, você tem sérios problemas intelectuais.
Você conhece a cultura de um povo pela comida do povo, porque isso tem um certo modo de pensar, um modo de comer também, o modo de se cumprimentar. Não sei se vocês sabem, mas isso uma vez me falaram. De maneira geral, nenhum povo se cumprimenta se encostando, apertando a mão, com um beijinho no rosto, né? De maneira geral, as pessoas se cumprimentam sem se encostar, com uma inclinação, né? Ou coisa do tipo, né? Ora, entre os ocidentais, né, a gente aperta a mão, que o que eu ouvi é que tem uma influência maniqueia, né? Os maniqueus são uma heresia do século IV, V, V, né? Que afirmam que dentro de cada homem tem uma divindade que está presa na matéria e que precisa ser libertada. E as pessoas se ajudam, né, pela religião deles, a se libertar da matéria, libertar essa divindade da matéria. E isso é expresso quando você aperta a mão do outro e solta. Quer dizer que você está resgatando, está mostrando essa ideia de resgatar a divindade da pessoa, né? Isso acabou ficando na nossa cultura também. Não que a gente queira dizer isso, podem continuar apertando a mão, né? Mas vem de uma religião. Parece que tem uma certa influência do Oriente que acabou vindo para cá, assim, enfim. Mas eu não sei muito detalhes sobre isso. O modo de se vestir. O modo de se vestir está ligado também às ideias que as pessoas têm, né? Então, por exemplo, uma vez eu estava na faculdade lá comendo lá fora, e aí tinha o pessoal, a gente estava conversando, aí a moça perguntou para mim assim: mas o senhor sempre se veste desse jeito? Com batina e tudo? Eu falei: sim. Mas sempre? Eu falei: sim, né? E aí eu falei: veja, eu percebi que isso não entrava muito na cabeça dela, né? E aí eu falei assim: veja, ao contrário do pós-moderno, né, que diz que cada um constrói a sua personalidade por meio das relações que ela estabelece com os outros, então eu também me visto de um certo modo hoje, porque hoje eu quero ser um tipo de pessoa diferente do que eu fui ontem ou ao que eu vou ser amanhã, e eu vou construindo a minha personalidade por meio da moda e por meio das combinações que eu tiro de mim, né? A minha roupa diz o que eu sou. Então, eu sou padre e eu sempre ando com essa roupa que diz o que eu sou, e eu não deixo de ser padre, então eu sempre uso batina. A minha roupa, ela não é pós-moderna como filosofia. A minha roupa, ela exprime os princípios tomistas, né? Então, eu não fico variando a minha roupa, porque eu não fico construindo a minha personalidade um dia depois do outro. Eu sou o padre e eu uso a roupa de padre, que diz o que eu sou, né? Então, até muitas décadas, né, cada classe social, cada profissão tinha um traje próprio. Mudava de cada cidade, cada região, mas tinha uma unidade, né? Isso foi simplesmente mandado aos ares, né? Pela moda, né? Que mais? A organização do comércio. Tem um autor também que critica muito da sociedade hoje em dia, ele chama Frederick Jameson. Ele é um professor americano de corrente marxista, mas ele faz umas críticas ao mundo moderno, assim, contemporâneo, que são geniais. E ele fala assim: quem andasse pelos grandes centros das grandes cidades do mundo e visse todos os edifícios que foram construídos, né, com a finalidade financeira, bancária, etc., mas se essa pessoa visse os escombros disso, arqueológicos, daqui milhares de anos, né, ela se diria assim: poxa vida, esse dinheiro devia ser um Deus muito importante para eles construírem edifícios tão imponentes e tão grandes e tão caros para ganhar dinheiro, né? Então, é óbvio que mudou a cabeça, mudou a arquitetura, mudou a estrutura social das pessoas, né, da cidade. A organização do comércio, né? Por exemplo, que uma pessoa que se tenha hoje em dia, se busque ter um lucro enorme no final da venda em relação ao gasto inicial,
Isso é largamente exagerado. Você tem um certo lucro sobre o gasto de produção, tudo bem, mas você não pode simplesmente extorquir as pessoas, fazendo elas pagarem 50 vezes mais do que você fez num produto, dependendo do caso. Às vezes é largamente exagerado, às vezes um lucro de 3, 4, 5 vezes já está largamente suficiente, né? Outra coisa também, Aristóteles ele é muito claro, ele diz que o que dá valor para um produto produzido é a quantidade de inteligência que você colocou na hora de desenvolver aquilo, que o homem é um animal racional. E a sua coisa vai ter muito valor se você pôs muita inteligência. Fala, nossa, isso aqui é brilhante, isso aqui resolve um monte de problema de maneira simples, etc. Aquilo ali vale bastante. Não tem sentido a pessoa ter muito mais dinheiro em trocas financeiras de pouca importância intelectual, e quando ela faz uma coisa que ela se dedica intelectualmente de maneira profunda, ela não tem nenhum valor diante dos outros. Isso é um absurdo, isso. O homem é um animal racional. O que dá valor para as nossas obras é o quanto de inteligência a gente coloca nelas. As relações entre os membros de uma família, entre os membros da sociedade, tudo isso faz parte da cultura e é efeito do culto predominante que aquele povo tem, né? Existe uma estreita relação entre as ideias que estão na inteligência das pessoas e o estado social de um povo. Então, o exemplo que eu dou aqui é, por exemplo, né? Então, esse texto eu tirei de um padre também, se vocês quiserem eu posso disponibilizar o texto depois. É um texto publicado em 2 partes, em inglês, por um padre americano, o padre Ripperger, que era da Fraternidade de São Pedro, depois passou para uma diocese, que o artigo se chama A Espiritualidade do Rito Antigo. E a segunda parte de hoje, à tarde, é muito baseada nesse artigo desse padre, né? Em outras coisas também, mas deve muito a esse artigo, né? Então ele dá o seguinte exemplo, né? Ele diz assim nesse artigo: se o nosso culto afirma que a pureza e a modéstia são coisas boas a serem buscadas, consequentemente as vestes, as regras de relacionamento entre as pessoas, a arte, etc., tudo refletirá modéstia e pureza. Se o culto de uma sociedade é o culto do indivíduo, se o centro do culto é você, né? Então as vestes vão se degenerar em direção àquilo que as minhas inclinações querem, aqui e agora. Esse é o exemplo que ele dá. Então, quando a gente fica insistindo, né, para que os rapazes não venham igual maloqueiro na missa, com pichação na camiseta, né, e as moças venham com as regras que a gente dá de modéstia, etc., isso tem a ver com a formação na cabeça dos fiéis de uma visão do que é o ser humano, do que é a relação entre as pessoas, né, da importância da pureza, da castidade, do decoro, etc., que não se tem se você não incute isso. Isso vai ficar mais claro de tarde, né? Mas, vocês querem um exemplo que eu vou dar é o seguinte, né? Vocês veem que a gente insiste muito, né, que na missa, também fora da missa, as mulheres utilizem vestidos e saias, né? Porque se eu tenho um culto que depois acaba tendo influência na cultura, né, da sociedade, onde a distinção visível, quando você olha assim, entre homem e mulher é claro, eu não vou ter problema de teoria do gênero nessa sociedade. Se as roupas dos homens e das mulheres não vão atenuando as diferenças entre homem e mulher quando você olha, então calça e camiseta para todo mundo, né? Depois, para essa sociedade aceitar a igualdade de gênero, é fácil. Depois de 100 anos, por isso que a gente insiste
em que as roupas dos homens e das mulheres sejam claramente distintas, né? Com relação a tamanho, se é justo ou não, etc., isso é em relação mais propriamente à castidade, mas que isso, sem dúvida alguma, né, que no rito antigo a gente peça que as mulheres usem saia, vestido, etc., e os homens, né, se vistam igual homem também, não fiquem usando as roupas efeminadas, né? Isso marca claramente na cabeça das pessoas o que é um homem e o que é uma mulher. E vocês estão blindados de um jeito muito simples contra teorias absurdas, né, que têm consequências morais gravíssimas, né? Simplesmente deixando claro na cabeça de vocês a distinção entre homem e mulher, né? O que mais? Então, que mais? Relações entre o culto e a cultura de um povo são muito estreitas, né? E a gente viu isso claramente com alguns exemplos na história dos antigos, e a gente viu isso também na história depois do cristianismo. Então, por exemplo, nos países durante a Reforma Protestante, né? Os países que aderiram ao protestantismo na Europa e foram aderindo às reformas que Lutero foi fazendo na missa e aderiram ao culto protestante, depois de um tempo, depois de algumas décadas, a cultura católica daquele povo sofreu um colapso. E a cultura ficou uma cultura protestante, porque o culto predominante daquela sociedade era o culto protestante, que exprimia outros valores, e esses valores começaram a ser levados a sério na sociedade, né? E, então, nos países, a gente vê no século XVI, XVII, os países que foram assumindo a religião protestante como religião oficial, o culto oficial era o culto protestante. A cultura católica que existia antigamente nesses países sofreu um colapso, não existe mais, né? E também atualmente, né, quando a gente vê como de maneira que as missas são rezadas, né, é óbvio que isso tem uma influência na cultura do povo, né? Se não existe uma clara, por exemplo, uma clara distinção entre sacerdotes e o povo, né, é óbvio que isso enfraquece enormemente nas pessoas a noção de autoridade e a noção que as pessoas têm de para que serve a autoridade. As pessoas, elas têm uma noção muito moderna da autoridade, de a autoridade ela serve para te pisar, né, para te coagir, etc., né? Está errado isso aí. A autoridade ela serve para fazer o inferior chegar onde ele jamais chegaria sozinho. É para isso que serve o superior, né? Outra coisa, a autoridade ela é uma participação do governo de Deus no mundo. Então Deus ele pode governar tudo sozinho. O que ele quis é associar os chefes, os superiores, né? E todo mundo manda em alguma coisa, viu? Mas Deus quis associar os superiores ao governo dele, para que essas pessoas tivessem a dignidade, a honra de causar coisas, de produzir e de causar o bem, né? Não é porque eu governo que Deus deixa de governar por mim, não. Deus governa também, né? Mas se eu sou um padre que cuido de uma certa porção de pessoas, sem que Deus deixe de governar essas pessoas e me governar também, Ele me deu a dignidade de participar no governo que Ele tem das coisas, né? E de ajudar os inferiores a chegar onde eles jamais chegariam sozinhos. A autoridade não serve para pisar nas pessoas, né? Se criou primeiro essa noção de autoridade, depois é fácil fazer a revolução, né? Se as pessoas não querem saber de nenhuma autoridade, porque por princípio a autoridade serve para oprimir, né? Mas não é isso. A autoridade serve para fazer o inferior chegar onde ele jamais chegaria sozinho, né? Por isso as esposas que veem os maridos como inimigos, né? Que é isso que o feminismo faz, né? É catastrófico. Elas destroem a vida delas. Elas jamais vão chegar onde elas pretendem chegar sozinhas. Os filhos a mesma coisa em relação aos pais, os padres em relação aos superiores, né? etc., né? Então, e se tem uma missa que é igualitária, né?
você vê que as relações sociais são muito comprometidas, demais, né? A gente vai ver depois como o rito antigo deixa claro essa questão de autoridade, né? Por exemplo, quando tem uma missa solene, você tem padre, diácono, subdiácono, né? Quando o padre levanta, diácono e subdiácono levanta, todo mundo também. Se o diácono levanta, o padre continua sentado. Ele é superior, né? Por que eu tenho que levantar também, né? Ele fica sentado. Mas o subdiácono levanta, porque o superior dele, que é o diácono, está em pé, né? E quando o subdiácono e o diácono levantam, os acólitos também levantam, porque os acólitos servem para ajudar os dois, né? E são inferiores a ele. Então, isso dá uma ideia muito clara de autoridade e de relação entre as autoridades, né? Então, só para acabar e a gente faz um intervalo. Que relações são essas entre o culto, como é que isso se dá, né? Entre o culto e a cultura? Então, primeiro, né? A formação de um rito de uma missa, porque na igreja tem vários ritos. Rito bizantino, rito mozárabe, rito malabar, rito de Milão, rito de Lyon, etc, etc. E o nosso é o rito romano, né? A origem de cada rito daria, a teoria geral daria muito pano para manga, mas sem dúvida alguma os ritos são diferentes por causa que eles surgiram em lugares diferentes que têm costumes diferentes, né? E então, como é que se dá essa relação entre culto e cultura, primeiramente, né? Então, primeiro, comportamentos, certos modos de fazer as coisas, roupas, gestos, palavras que existem na sociedade e que são vistas como modelos exemplares de comportamento, de roupa, de palavra, de gesto, né? Vamos já aplicar direto no nosso caso, os católicos daquele lugar, no comicinho, quando eles chegam lá, eles colocam esses costumes de veste, roupa, gesto, palavra, comportamento que aquela sociedade em que eles vivem tem e que são considerados como os melhores, os mais dignos, os mais exemplares, eles colocam no rito, porque para Deus você dá o melhor. Isso era o povo que fazia, hein? Essa história de o povo tem que ter uma liturgia que seja exatamente como é a vida comum, cotidiana, né? As pessoas nunca pensaram assim. O povo sempre pensou que na hora de prestar culto para a divindade, você pega o que você tem de mais nobre na sociedade, de mais digno, de mais respeitoso, de mais exemplar, e você coloca ali, porque é para Deus, né? E isso vai construindo, em parte, o culto que a gente tem. Então, vou dar uns exemplos, né? Seguinte. Por exemplo, o uso da patena na missa, né? Se vocês forem ler a última ceia nos evangelhos, vocês vão ver que não existe patena na última ceia. Tem um cálice, mas não tem patena. Então, Cristo rezou a última ceia, né, a primeira missa, com um cálice, mas sem patena. Não tinha patena. A patena foi acrescentada no rito romano depois, séculos depois, por causa do seguinte: entre os romanos, quando você oferecia algo para o imperador, você não pegava assim na sua mão, entregava na mão do imperador e falava "tó". Você colocava aquilo que você oferecia para o imperador em cima de um prato de ouro, por causa da dignidade do imperador. É um prato de honra. Ora, e para Deus? Eu pego o pão assim e ofereço? Não, eu faço igual eu faço com o imperador. É o melhor que eu tenho na minha cultura. Com Deus eu faço a mesma coisa. Eu coloco o que eu vou oferecer para Deus sobre um prato de ouro, que é a patena, né? Por isso que a patena, como não foi usada por Jesus Cristo na última ceia, depois que o padre utiliza no rito romano, né, antigo, a patena,
A patena ele dá para o subdiácono, que coloca na mão dele, esconde ela e vai lá para baixo, né? Fica debaixo dos degraus, com a patena na mão, e a patena sai do altar. Cristo não rezou a missa com patena, mas o cálice você nunca tira do altar, você sempre deixa o cálice em cima do altar, porque Cristo usou o cálice na última ceia, na primeira missa. Outra coisa também, você não só oferecia para o imperador algo sobre um prato de ouro, de dignidade, né? Mas ninguém tem que ver o que você vai dar para o imperador, só o imperador que vê. Então você cobria com um véu. Os romanos cobriam com um véu o que eles ofereciam para o imperador. E é por isso que o padre chega com o pão e o cálice na missa, coberto com um véu, escondendo o que está ali, e ele só tira na hora do ofertório, né? Porque isso aí veio dos romanos, da cultura romana, de oferecer para o imperador as coisas sobre um prato de ouro e coberto com um véu, e a gente faz a mesma coisa na missa, né? E na missa rezada, né, quando não tem subdiácono nem diácono, o padre ele dá um jeito de esconder a patena, então ele coloca metade debaixo do corporal e cobre a outra metade com o sanguíneo, né? Porque essa patena tem que sumir. Jesus Cristo não rezou a missa com patena, ela foi acrescentada depois pelo Papa, então ela some, né? Então isso é um exemplo de como é que eu pego o que eu tenho de melhor numa cultura, e quando eu desenvolvo um rito, eu coloco o que eu tenho de melhor, porque é para Deus, né? Um outro exemplo também, então assim, roupas de seda, né, de linho, com rendas, bordado a ouro. Por exemplo, a gente vê em certas imagens da Idade Média ainda, o Papa rezando a missa de Páscoa em preto. Você fala, nossa, né? É porque, não sei se vocês sabem, mas a púrpura que tinge tecido, ela vem de um caramujo. É uma tinta que solta um caramujo. E tem dois tipos de púrpura, tem a púrpura vermelha e tem a púrpura negra. E era muito caro. Então, um tecido tingido de preto com púrpura negra valia uma fortuna. Só gente rica e chique usava. Então, o Papa usava na Páscoa. Isso no século IX, X, etc. Depois foi sendo mais regrado, né? Mas o que você tem de melhor, você coloca no rito. Uma outra coisa, deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma outra... Assim, também daria uma aula longa, mas as orações que a gente faz na missa, no rito romano tradicional, o cânon da missa, são todas em poesia. Não sei se vocês sabem, mas é o que elas não são rimadas. A poesia em Roma não era feita por rima, era feita por métrica, por sílabas mais longas ou mais curtas, né? E esse modo de distribuir sílabas longas e curtas no final da frase, dos períodos, fazia com que isso desse um certo ritmo e exprimisse certas ideias, né? Só uma coisa, acho que pediram para trocar um carro de lugar, é um Kia Picanto FLJ branco. Não sei se é de alguém aqui, se for para ver se está atrapalhando lá fora, um Kia Picanto FLJ branco. Então, e esse tipo de estrutura, de prosa, de texto, escrito com rima, com ritmo, se chamava arte da prosa, e era o modo de escrever os discursos imperiais, o modo de escrever os documentos jurídicos, o modo dos documentos do imperador, quando eles eram promulgados, etc. Os atos oficiais do império eram feitos com uma prosa, um texto ritmado, de acordo com sílabas longas e breves. E todo o cânon da missa é assim. Eu tenho uma lista de todas as combinações que tem, porque
o cânon da missa, quando ele recebeu a redação final dele, por volta do século VI, né? Quem fez, pegou o cânon romano que já existia e reorganizou do modo como eram feitos os atos oficiais públicos do Império, e dando um certo ritmo nele, né? Nas orações, né? E depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso daí, né? Então tem até certas combinações de longas e breves que exprimem espanto, que são usadas na hora de tratar de certos atos que Deus fez, que são muito maravilhosos, por causa da onipotência dele. Eles colocavam esse tipo de longas e breves que, pela própria sonoridade, indicava um certo espanto da alma, sabe? Então, todo o rito romano é feito desse jeito, né? Então, esse é um modo, né, como o culto é influenciado pela cultura, né? O que eu tenho de melhor numa sociedade, eu coloco no culto. Aí depois tem o seguinte, tem a última etapa, que é a de que comportamentos, vestes, gestos, palavras utilizados no culto daquela sociedade, elas permanecem estáveis, porque você não fica mudando as coisas que Deus, né, que é o culto para Deus, porque Deus não muda. Então, uma vez que você estabilizou o culto, você não fica mexendo, senão isso dá para as pessoas uma ideia muito errada de Deus, né? Das leis da religião, etc., né? E a sociedade antiga, então, vendo esses gestos, palavras, atos, vestes que ficaram na liturgia, eles veem que é uma referência para eles, para a sociedade. Eles começam a aplicar, ainda que de modo diferente, ainda que os costumes da sociedade vão mudando, os mesmos princípios que continuam valendo na liturgia e que vieram da sociedade também. Então, que o corte e o estilo das roupas mudem entre o século XVII e XIX, tudo bem. Mas as roupas da liturgia permanecem uma referência para os costumes da sociedade em termos de vestimenta. O modo como os padres fazem as orações e se relacionam com os ministros, né? Como os ministros se relacionam entre si na liturgia, permanece uma referência para as relações sociais, né? E ainda que mude coisas acidentais, coisas secundárias, os princípios permanecem. E aí, se no começo a cultura de uma região influenciou a missa, depois de um tempo, aquilo que ficou cristalizado na missa mantém sua influência sobre a sociedade. E as pessoas vendo a missa, elas veem uma referência de um monte de princípios que elas vão aplicar depois na casa, com os amigos, na faculdade, no emprego, na política, etc. E o que eu vou tratar então depois do almoço aí, agora já são meio-dia e 5, né? É que o rito romano tradicional, ele encarna nos gestos concretos, nas palavras que a gente usa, nas orações, nas vestes, né? No que compõe o rito, né? Princípios filosóficos e princípios de uma vida espiritual, né? Que são capazes, e de fato eles agem assim, eles são capazes de influenciar a sociedade por meio das pessoas que frequentam a missa, porque a pessoa, ao ver as coisas que acontecem na missa, o modo como as coisas são feitas, etc., aos poucos ela vai se dando conta desses princípios e ela começa a agir em consequência, né? E que esses princípios eles são capazes de moldar qualquer geração, em qualquer povo, em qualquer época da história. Então, dizer, por exemplo, que a missa antiga, isso era para uma geração passada, para a atual não tem mais eficácia,
Bem, eu acho que a faixa etária das pessoas aqui deixa um pouco claro que não é uma questão de idade, é uma questão de natureza humana. O ser humano é igual faz, não sei, coloquemos aí 1.150 mil anos, né? Os problemas humanos são sempre os mesmos, as perguntas que os seres humanos se fazem são sempre os mesmos, e a missa, ela dá princípios que valem para todo mundo. E a gente não vai poder esgotar aqui todos esses princípios, mas a gente vai ver alguns, né, depois do almoço, né? Então, que eu só fazendo um super resumo, né? Se a gente quer que as pessoas se salvem, é necessário que elas, tanto quanto é possível, que a gente crie uma sociedade católica, né, onde a lei do Evangelho governe as pessoas, né, e não os direitos humanos, né, condenados pelos papas, né? E os direitos humanos são largamente baseados em princípios liberais, condenados pelos papas, pelo magistério da Igreja, etc., né? É o Evangelho que deve governar a sociedade, né? Tem distinção entre Estado e Igreja, mas o Estado deve ser regido pelas leis de Deus, né? Não pelo liberalismo, né? E que uma sociedade, ela é estruturada de acordo com os princípios que as pessoas aceitam. E esses princípios, eles vêm da religião daquela sociedade. Aquela sociedade tem ideias religiosas que eles vão aplicar na vida social. E essas ideias, elas vão se aplicar no culto, isso fica como uma referência, e o culto vai exercer uma influência sobre as pessoas da sociedade. E o que a gente vai mostrar depois, então, é quais são os princípios mais, digamos, mais notáveis e consideráveis que o rito romano tradicional tem. Como é que isso é expresso no rito, nos gestos, nas vestes do padre, no ritual, etc. E mostrar a influência que isso tem nos fiéis, dos fiéis para a sociedade, e mostrar depois a importância que o rito romano tradicional tem para a gente fazer uma sociedade católica. É aí que eu quero chegar. Como os ritos romanos, né, foram influenciaram a cultura deles, né, dos gregos também, como o culto protestante influenciou a sociedade protestante que surgiu no século XVI, XVII, e como o rito romano tradicional, ele formou uma sociedade católica e é um instrumento de enorme eficácia para a gente transformar, só Deus sabe depois de quanto tempo, mas isso não é da minha conta, eu faço o meu trabalho e pronto, né? Formar uma sociedade católica, sendo influenciada pelos princípios católicos deixados claros na missa, né? Esses princípios, uma boa parte deles a gente vai ver depois do almoço.